Então, como vocês viram, né, para essa mecânica, foi uma mecânica bem simples, que só passou 2 dias, porque realmente não estava muito focado em fazê-la. Então vamos ver como é que eu fiz esse mini jogo, entre aspas. E já vou logo adiantando que essa mecânica não foi eu que fiz, porque a mecânica que eu fiz ficou muito complexa, então eu quero apresentar o melhor jeito para vocês. Então os créditos vai para esse cara aí, que vai estar na descrição, primeiro link na descrição. Então se você quiser ver originalmente quem criou isso ou da onde eu vi. Sobre o cenário não tem muita coisa para falar, foi bem simples. Eu basicamente fiz uma escada, fiz um cenário com algumas janelas para pular, fiz alguns obstáculos também, nada demais. Então, pegar a textura do próprio programa. Foi esse cenário, nada demais. Nas animações também não teve nada de tão glorioso assim, só fiz a animação da câmera andando, da câmera correndo, no caso só pra não ficar tão linear assim o jogo, ou ficar tão vazio. Eu criei essas 2 animações, também fiz animações também dos objetos que ficam no segundo cenário à frente, que no caso é de uma serra e de 2 estacas caindo. Nada demais, só fiz mesmo essas animações para não deixar o jogo tão vazio assim, apenas com a lógica. Foi isso. Tirando umas partes tão lógicas assim como, por exemplo, setar uma animação, como setar a colisão, esse tipo de coisa, eu vou falar diretamente da lógica que teve no personagem. Também não foi grande coisa, eu usei direto os Logic Bricks para não ter tanto trabalho assim de criar os scripts. E se foi isso, usei todos, também renomeei, criei algumas propriedades também que estavam dando alguns bugs, também o caso do piso e tal. Também precisei criar um obstáculo nas paredes só para deletar as flechas para não ficar lagando depois. E se foi isso, não teve nada tão que eu preciso destacar. Então basicamente foi essa a lógica do personagem e da câmera, que também não teve tanta coisa. Beleza, mano, agora vamos para a parte que eu acho que é por isso que vocês estão aqui, não sei também. Que é a parte da lógica da câmera lenta, que também... Eu não vou falar que é difícil, nem que é fácil, porque para quem tá começando agora no Blender, eu sei que é difícil, o design do Blender não é tão bom para iniciante, mas é assim mesmo. Então vamos direto. Tá, primeiramente você precisa criar 2 propriedades, uma com o nome Slow Motion, outra com o nome Timer. Não é obrigado a ter esses nomes, mas já vocês vão entender porque precisa ter esses nomes, ou não, dependendo de como você entender isso. Primeiramente você precisa setar sua propriedade Slow Motion para 1, que significa que o jogo está no tempo normal. Não precisa entender isso agora, só você vai seguindo.
Agora bem, vocês podem ver pela imagem que está aparecendo no fundo, você cria um sensor de keyboard e outro no sempre marcado true, no caso aqueles três pontinhos ali. Depois disso você cria três expression, três controladores expression, primeiro com um timer maior que zero, que para quem já sabe programação já sabe o que significa, mas eu vou falar mais ou menos. Timer é o nome da propriedade que está no seu objeto. E simplesmente aquela setinha lá, que é aquela... não sei como é o nome disso. É uma seta, mais ou menos. A seta, como está aberta pro timer, quer dizer que tá falando que o timer é maior que zero. Você aprende isso na escola, então você deve saber o que significa. Mas simplesmente aí tá falando quando sua propriedade timer for maior que zero, aí você cria uma propriedade, logo que você pode ver tá linkada. A propriedade timer vai ser dada a -3, que é o tempo que você quer que fique o slow motion. Pra, tipo, ele vai voltar, é tipo como fosse, é literalmente o timer ou o tempo que você quer. Por exemplo, você pode adicionar positivo, negativo seria pra o tempo ficar mais lento. Lembrando que isso daí vai ser mudar apenas na posição. Tipo, tem um jeito também de deixar isso daí, mas já eu explico. Eu não vou explicar isso agora, senão vai travar vocês todos. Agora com o sensor hours, que eu sempre. No segundo controlador expression, vocês colocam um timer menor que zero, ou seja, quando o timer for menor que zero, e end, que significa i, slow motion, que é sua propriedade de slow motion, literalmente, for maior que 0.25. Esse 0.25 é o tempo de, digamos assim, para como se fosse para ele voltar sozinho, por exemplo. Pra ele sempre adicionar sozinho, pra não ficar tipo travado em menos, ficar travado em -3, por exemplo. É basicamente isso. É meio confuso, mas vocês entenderão. Ok, fez isso. Timer menor que zero and slow motion maior que 0.25. Slow motion, você adiciona mais um atuador slow motion, que é, você coloca slow motion e coloca o valor de -0.01, ou seja, sempre que, agora eu vou tentar dar uma explicada no que vai acontecer nesse segundo expression, ou seja, tá, sempre, mas como tá marcado true, vai ser em todos os keyframes. Como segundo o controlador expression está escrito basicamente, quando o timer for menor que zero e slow motion for maior que 0.25, faça que slow motion tire 0.01. Isso aí é meio que fosse um fade entre o slow motion, para ele não ir direto para negativo. E seria como também para travar o slow motion, para ele não ir pro infinito para trás, ou seja, ele vai travar quando o slow motion for menor que 0.25, aí ele trava, aí não vai tirar mais. No caso, não vai mais adicionar, você tem que lembrar disso. O primeiro timer é para dar unsign, o segunda propriedade dos atuadores é slow motion, que é edge. Adicionar -1, não coloca as aí não, senão ele vai setar. O terceiro controlador expression tá basicamente, quando o timer for maior que 0 e slow motion for menor que 1, ou seja, quando o timer já ter chegado a 0 e slow motion for menor que 1 ainda, ele vai adicionar 0.1 até ele chegar a 1 de novo, aí o tempo vai voltar ao normal. Ok, depois disso, ignora aquele outro controlador Python ali que vocês podem ver. Vocês só criam depois, eu só criei agora, eu crio só o controlador Python e deixar assim por enquanto. Se você não entendeu, eu vou tentar te ajudar nos comentários, mas o vídeo do cara que fez vai estar aí na descrição se você não entender por esse. Ok, então agora vamos pro script. Já é a segunda vez que eu tô gravando isso daqui e eu vou te falar, não tem como explicar isso direito porque eu não sei tanto de Python, aí sempre que eu vou falar sobre isso, certo, dá merda ou dá alguma coisa. Então, copia como tá aí, tudo certo, vai lá no teu bloco do Python, que tá ligado no sempre lá, bota isso daí que você tá vendo, que é a def do mine. As únicas coisas que você vai precisar mudar é o slow motion. Caso você tenha colocado o nome da sua propriedade diferente, por exemplo, a câmera lenta ou lento só, por exemplo, se você colocou o nome da propriedade só lento. Lembrando, pessoal, só se esse vídeo pegar 10 likes, eu volto a fazer outro vídeo desses 10 minutos. Se não pegar bem, eu faço um vídeo de 1 minuto e meio só com a mecânica. Infelizmente vai ter que ser assim porque dá muito trabalho, dá muito mais trabalho que vocês pensam. Então é isso, obrigado, deixa o seu like e... Time flies, no lie. I'd rather be getting high.
I say so.